A carta divulgada pelo presidente americano em que ele fala sobre essa taxação que foi imposta ao Brasil, 50% anunciados agora. E ele diz o seguinte: Guga, vamos comigo aqui na tradução da carta à quente, uma carta da Casa Branca, a data de hoje, 9 de julho de 2025, endereçada a Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil. Senhor presidente, já começa dizendo que conhece, que tem muito respeito por Bolsonaro. Primeira frase de Trump já cita Bolsonaro, assim como outros líderes de outros países. Do jeito que o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder muito respeitado pelo mundo durante o seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma desgraça, uma tragédia internacional. O julgamento dele não deveria estar acontecendo. Isso é uma caça às bruxas e deve terminar imediatamente. Estou fazendo a tradução aqui no momento. Guga, quer me ajudar aqui? Em razão do Brasil, dos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e a necessidade fundamental de liberdade de expressão nos direitos americanos, a Suprema Corte brasileira emitiu uma série de decisões secretas e ilegais, censurando as empresas de mídia, de rede social americanas e ameaçando em milhões de dólares, com multas de milhões de dólares no mercado, as empresas que operam no mercado brasileiro. Isso começará em agosto de 2025. A partir do 1º de agosto de 2025, em razão disso tudo que ele coloca, né, da censura às empresas americanas e etc., ele anuncia aqui, ele vai colocar a tarifa de 50% em qualquer, any and all, em qualquer e todo produto brasileiro enviado para os Estados Unidos. As mercadorias que são enviadas para os Estados Unidos que ultrapassarem esses 50%, vão ser alvo de uma tarifa ainda maior. Trump acabou de mencionar o Brasil falando com a imprensa, falando sobre tarifas, falando sobre essas cartas, as novas, dizendo assim, o Brasil é um exemplo, não tem sido muito bom para nós, nada bom, aliás. Vamos estar divulgando um número ligado ao Brasil, devemos imaginar que esse número é relativo a quanto será a tarifa, então, que vai pesar sobre o Brasil. Eu acredito que ainda hoje à tarde ou amanhã de manhã, mas esse número será baseado em fatos muito substanciais e também na história passada. Bom, se ele estiver falando do passado recente, não custa lembrar que em 2024 o Brasil fechou o ano com um déficit comercial em relação aos Estados Unidos de cerca de 253 milhões de dólares. Portanto, não é daqueles países que Trump gosta de acusar de estarem se beneficiando da economia americana e conseguindo, assim, um superávit gigantesco. O Brasil não está nessa categoria, é outra história. O que vier por aí vai ter muito mais a ver, eventualmente, com alguma animosidade específica em relação ao Brasil do que em relação às relações comerciais bilaterais que temos. A gente já vai passar a ouvir a gente aqui, então... 15 segundos? Ah, por aí, É muito bom mesmo, porque nunca foi tão importante assistir ao É da Coisa. Tio Rei escreveu no UOL e disse, em 3 semanas, o roteiro de 2026 mudou completamente. Já estamos e hoje no o Trump se encarregou, né, de participar do processo político brasileiro. Muito bem, agora com o Rádio Integrado. Olha aqui, Donald Trump mandou uma carta ao Lula anunciando tarifas de 50% contra o Brasil. Uma das coisas mais delinquentes... Eu mandei a pauta para vocês, não?
Mandou, Augusto. Uma das coisas mais delinquentes já havidas na relação entre países, absolutamente inaceitável, absolutamente injustificável, tratando o Brasil como colônia, fazendo ameaças e ainda evocando Jair Bolsonaro. O que é muito impressionante, né? E, atenção, os bolsonaristas estão comemorando a punição do Brasil, porque agora não se trata mais, veja só, nem se trata mais de querer dizer assim, não, estamos contra um juiz, contra o tribunal. Não, agora é contra todo mundo. Ele evocou Jair Bolsonaro, porque certamente os bolsonaristas acham que isso é uma vantagem para eles, né? Deram um jeito ali de se meter. Mas ele deixou claro também que se o Brasil se comportar, ficar de joelhos para ele, aí ele pode rever as coisas, né? E aí veio a carta absurda, violenta, malcriada, né? Com ódio do país, que é a política do ódio, que ele faz muito bem. Começa exaltando o Bolsonaro. Eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitava profundamente, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente fez lá um protesto para o Bolsonaro, mas não ligou diretamente a tarifa. De qualquer modo, o Bolsonaro está ali e Bolsonaro está colado às tarifas. Então, atenção, você, meu bom brasileiro bolsonarista que votou nesse cara, que acha que ele pode ser presidente da República, ele se aliou a um chefe estrangeiro contra o Brasil. E se está achando que assim pode mudar o seu destino no Supremo, eu posso garantir a vocês, isso não vai acontecer. Devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais e liberdade de expressão dos americanos, como ilustrado recentemente pelo Supremo. Então aí, pega o Supremo, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e legais, mentira, né? Ameaçando-os com milhões de dólares em multas e expulsão do mercado brasileiro de mídia. A partir do 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros enviados para os Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais. Então, atenção, 50% de tudo, separadamente das setoriais, se junta. Mercadorias transbordadas para contornar essa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Além disso, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar. Anos não foi certamente com Lula, né? Porque os anos incluem o Bolsonaro, que ficou 4 anos. Por favor, entendam que o número de 50% é muito menor do que o necessário para termos a igualdade de condições que precisamos ter com o seu país. E é necessário ter isso para retificar as graves injustiças e tal. Faremos todo o possível para obter a aprovação de forma rápida, profissional e rotineira, em outras palavras, questão de semanas. Mas aqui não está ainda a íntegra da carta no que foi transcrito. Porque ele diz que se o Brasil retalhar... Tem aqui a segunda parte, se você quiser. Diga aí. Vamos lá. Se por qualquer motivo você decidir aumentar suas tarifas, qualquer que seja o valor que você escolher será adicionado aos 50% que cobramos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil, que causam esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos ataques contínuos no Brasil às atividades de comércio digital de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, a iniciar imediatamente uma investigação da seção 301 do Brasil.
Se você deseja abrir seus mercados comerciais anteriormente fechados para os Estados Unidos e eliminar suas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais, talvez consideremos um ajuste nessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para mais ou para menos, dependendo da nossa relação com o seu país. Você nunca se decepcionará com os Estados Unidos da América. Agradecemos a sua atenção a este assunto. Vai se catar. É um absurdo isso. E notem que aí ele está dizendo, se vocês cederem a todas as nossas exigências, nós podemos rever isso. Tá bom meu som, que eu troquei o microfone de lugar? Tá bom. Tá bom? Nós podemos rever isso. Então o negócio do Bolsonaro tem importância, mas não tropo. Mas claro, os bolsonaristas estão em estado gozoso. O Lula convocou uma reunião extraordinária agora, né, de emergência, para saber como reagir. É claro que, diante disso, não tem como o Brasil não pensar em alguma forma de reciprocidade. Porque o que ele está fazendo é tratando o Brasil como colônia. Quando eu botei a música ali, que abriu esse programa Influência do Jazz, uma música de 62, do Carlinhos Lira, em que ele reclamava, Valio Bene, que o samba brasileiro estava muito contaminado pelo jazz. Não que ele não gostasse de jazz, ele era um bossanovista. Aliás, a música tem um caráter irônico, porque qualquer um que conheça sabe que é um jazz também, obviamente, né? Mas ele fala, não, mas tá exagerando na influência estrangeira, tal. Claro, cada país tem sua reserva, tem seu domínio, tem sua economia, não é? Agora, o que o Trump está fazendo é querendo tratar o Brasil como seu subordinado. E como ele sabe que existe aí sim uma extrema-direita aqui dentro, sabuja, submissa, de quatro para ele, que atua contra os interesses do Brasil. Então ele busca, um presidente de um outro país, busca o apoio aqui dentro, que aliás é crime, inclusive. Aqueles que cedem a isso. Busca o apoio aqui dentro para atuar contra os interesses brasileiros, contra os interesses das empresas brasileiras, e ainda diz o seguinte, se as suas empresas quiserem vir produzir aqui, aí tá tudo certo. Vamos gerar emprego lá, vamos tirar emprego dos brasileiros aqui, e vamos gerar emprego nos Estados Unidos. É uma coisa, é absolutamente espantoso que isso esteja em curso. Claro que vai ter reação. A essa altura, o Congresso brasileiro deveria se reunir e tirar uma moção por unanimidade de protesto contra esta violência que não é contra o Lula, é contra o Brasil. Mas não vai acontecer porque os bolsonaristas estão aplaudindo. Estão aplaudindo. Tá aí. Atenção, senhores do agro e seu grande líder, Bolsonaro. É isso que ele cavou para vocês. É isso que ele cavou para vocês. O Lula vai para o Vietnã e abre o mercado da carne. E o Vietnã é um hub para todo mundo. O Lula consegue fazer mais de 70 acordos nesses 2 anos e meio. O líder de vocês, aquele que vai nos rodeios, nas feiras de agro, esse está lá fora cavando, por intermédio de outros, punição ao Brasil e aqui dentro aplaudindo a punição. O que é? Vocês vão culpar o Lula agora? Vão culpar o Alexandre de Moraes? Vão culpar quem? Eu culpo aqueles que ficam sobre 4 apoios diante de Donald Trump. É isso. Uma agressão absurda a um país que tem, atenção, déficit com os Estados Unidos. Nós não temos superávit com os Estados Unidos. Nós temos déficit com os Estados Unidos. E ainda aproveita, safado, sem vergonha, sacripanta. Aproveita para pegar uma questão interna aqui e misturar com a questão das tarifas. Mas, como é um negociante, como é um bucaneiro, aí ele diz, se vocês, no entanto, fizerem tudo o que a gente quer, aí a gente deixa essa coisa do Bolsonaro de lado. É isso.
É isso que ele fez. É assim que ele negocia.